Fala a verdade se o Vasco não tem a capacidade de tirar a tua paz, de acabar com o seu final de semana, o seu feriadão. E detalhe, tá? Um time que, além de ter doado os gols e a vitória, perdeu gols inacreditáveis. E aí, é claro que uma hora o Renato Gaúcho ia abrir o bico e não demorou muito. Na primeira derrota do Renato Gaúcho, ele deixou bem claro, primeiro, que não tem muitas opções para poder colocar e tirar, porque dessa vez, até que a escalação do Vasco, todo mundo concordou com as substituições. Mas aí é aquilo, meu irmão, não adianta. É tira casaco, bota casaco. Porque no Vasco, o melhor é sempre aquele que está no banco de reservas. E para piorar, os gols absurdos que o Vasco tomou hoje, principalmente ali botando na conta do senhor Leonardo Jardim e na nossa zaga que virou paramédico, ainda tem os gols absurdos perdidos pelo Tietê e também pelo Nuno Moreira. Bom, final dessa história, Vasco perde dentro de São Januário, na fase aí Renato Gaúcho, a sua primeira derrota com o Vasco da Gama, aonde o Vasco não teve a menor vontade de ganhar esse clássico. Além de não ter jogado nada, ter doado gols e ter perdido gols inacreditáveis, o Vasco não teve vontade. O Botafogo foi um time com mais vontade e no final saiu presenteado pelo próprio Vasco da Gama. Vou trazer aqui alguns lances, vou trazer aqui também o Renato Gaúcho, aí você deixa a sua opinião, porque que domingo de Páscoa, hein? Meu Deus, vinheta. Bom, e eu já vou vir logo aqui, tá, galera? Não vou pedir like, não vou pedir nada, faz o que você quiser aí, porque esse é o time do Vasco, esse é o X do Vasco. Eu falei isso ontem lá na minha live. Vasco perde, não tem resultado. Para você que chegou aqui agora, você não viu o jogo, não teve contato com informações, você estava de repente de plantão e você não teve tempo de pegar o celular descarregou, você chegou em casa? Pois é, o jogo não existiu. Fim de jogo, sem jogo. Mas, no nosso mundo real, Vasco perdeu para o Botafogo de 2-1. E depois de muita polêmica, principalmente em um lance que a torcida do Vasco pediu esse pênalti aqui, em cima do Andrés Gomes, que para mim também é um lance interpretativo. Cara, absurdo é quererem, né? A galera querendo fazer barulho em cima desse lance aqui. Do Saldívia, sabe? Num contra-ataque do Botafogo, porque o Botafogo jogou assim o tempo todo, e muita gente falando que o jogador Alan Saldívia merecia ser expulso. Mas, cara, aqui tá o lance, ó. Ó, pronto, derrubou o jogador. E aí foi aquele frisson. E olha, você olhando assim, realmente, né? A nossa Saldiva, praticamente o último homem, poderia pintar o gol. Mas aí a gente coloca na câmera lenta. Vamos lá na câmera lenta. O jogador do Vasco nem tocou no jogador do Sim. Botafogo. E eu já tinha essa desconfiança, tá? E aqui eu tive certeza. Aqui, ó. Ó. Dobrou as pernocas, caiu. E o pior de tudo, né? É o PVC lá da Rede Globo falar que o jogador do Vasco merecia ser expulso. Cara, nem falta pra... Não foi nada, na verdade. O Saldívar nesse jogo tomou um cartão amarelo depois dessa entrada que não existiu, tá? Tá em dúvida, irmão? Vou aumentar aí pra você ver. Aí, ó. Cadê a entrada? Cadê a pancada? Ó, 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 ó. Olha lá, agora. Enfim, depois disso tudo, cara, a gente tem que aqui parar pra pontuar esse lance aqui do seu Tietê, meu irmão, porque, na boa, cara. O jogo tava 0-0, 10 minutos do segundo tempo. Vou tirar aqui só o áudio. Andrés Gomes centra a bola, Puma mata a bola e chuta cruzado. O goleiro espalma, olha o Tietê. Não, gente, na moral, olha o Tietê. Eu não te falei que o Vasco perdeu gols idiotas? Gente, Olha o gol do Vasco, Tietê! olha isso aqui. Deixa eu tirar o cara aqui gritando aqui. Como um louco. Vamos lá. Que isso. Mano, na moral. Olha o gol que o Tietê perde, cara.
É incrível. Não dá. Agora, olha isso. Ah, Leão, mas, pô, o cara atrapalhou, gente. Olha isso aqui. Olha que o Tietchan armou o chute. Olha isso aqui, cara. Aqui a foto é de trás do gol, tá? Mas não para por aí. Com isso tudo, o Vasco foi lá e abriu o placar. 15 do segundo tempo. O gol tava maduro. O Vasco foi lá e meteu o gol. Show de bola. DVD foi lá. Gol. Vasco 1-0. Tá tudo certo. E aí o Vasco não demora muito. O gol do Vasco aqui foi aos 15 minutos. Aos 20 minutos, olha o gol que o Vasco toma, cara. Se liga. Caído ali o Edenilson. O Edenilson tá caído. E aí o Saldívia e o Robert Renan param para fazer atendimento ao jogador. Olha o gol que o Léo Jardim... Cara, isso aqui foi uma sucessão de bosta, tá? O jogador tá caído. Tá lá o Robert Renan, né? Prestando socorro. Caído ali o Edenilson. Para de falar, pô. Bom, obrigado. Aqui, ó. O jogador tá caído. Aí tá o Saldívia e o Robert Renan prestando socorro ao Edenilson. A jogada segue com o Botafogo. Eles não param. E aí, se liga. A bola vai ser cruzada. Olha o gol. Olha o gol que o Léo Jardim toma, gente. Cara, não dá não, irmão. Olha o gol que o Léo Jardim toma. Vou botar por outro ângulo. Se liga. Olha o gol que o Léo Jardim toma. O Léo Jardim dentro do gol. O Léo Jardim consegue ser encobrido pelo jogador. Pela cabeçada do jogador do Botafogo. Demorou a sair. Vidal. Ó, que isso. 1-1. Se já não bastasse, depois desse 1-1, onde a torcida pegou muito no pé do Léo Jardim, principalmente depois do jogo, se ligue só. Então, peca muito, eu acho que foi por isso que faltou pro Vasco sair daqui com a vitória. Cara, o JV, o Bernardo, tem um torcedor que tá aí. Na bronca com o Léo Jardim. Então, eu tô conseguindo escutar goleiro mais bem pago do Brasil, que não sei o quê. É um torcedor só, verdade. revoltado, Bernardo, é isso? É verdade. É um torcedor. São dois. Aqui são Pode os dois, mostrar, mas mostra, a galera mostra. tá... A galera tá revoltada. A torcida tá meio na bronca aqui, o Igor. Tá muito na bronca aqui. Pediram pra reclamar já de uns 15 jogadores e nem jogou isso tudo. Cara, o Léo Jardim foi bem questionado e o Cazé chegou a falar. O goleiro mais bem pago do Brasil. O que faz M atrás de M sequencialmente. Aí, né? Via Cazé TV. Casimiro criticando o Léo Jardim, cara, que ultimamente está difícil de defender. E aí o Vasco estava empatando o jogo. Aí eu abri aqui para poder trazer as críticas da torcida ao Léo Jardim depois do jogo. E o Vasco toma esse segundo gol. Eu acho que foi um baita de um gol, tá? Um belo gol do Matheus Martins. Que foi praticamente indefensável. Apesar, né, que se fosse para fazer alguma coisa, era aqui, ó. O Marinho fazia a falta no jogador. Mas o time do Vasco só cerca, ó. Aqui era para ter feito a falta. Deixou o cara chutar, irmão. E aí, belíssimo chute. Léo Jardim, que tá vivendo um excelente momento no Vasco. Não pula na bola. Enfim, 2-1. Agora vai entrar em cena o Nuno Moreira, que também, olha, vou te falar. Como eu disse, quando saiu a escalação, todo mundo apoiou o Rojas no lugar do Nuno. Porque o Marinho também é outro cara que não tá pronto. E aí todo mundo achava que o Rojas iria jogar mais bola do que o Nuno. Mas olha, que partida horrorosa também do Rojas. Mas, cara, o Nuno é essa fase aqui, irmão. Cara, eu vou te falar. Jogo 2-1 Botafogo aqui nesse momento, aos 35 do segundo tempo. Logo após, tá? O Botafogo ter virado o jogo aos 33. Olha a chance que o Nuno... Essa chance aqui, eu sou arriscado em dizer que foi mais clara do que a chance do Tietchan. Vamos ver. São Januário. Inestrosa. Olha isso aqui, gente, ó. Puma. Tem cruzamento. Vou tirar aqui o narrador da Globo, né? Ó. Agora, ó. Puma vai cruzar a bola. Olha onde o Nuno tá.
O Spinelli vai puxar o jogador, o Nuno vai atacar o espaço sozinho aqui, ó, de cara pro gol. Olha isso aqui, gente. O Nuno nem pulou, cara. O Nuno nem pulou direito. Ele deu um pequeno salto, ó. Cara, como é que o jogador perde um gol desse, gente? Na boa. Tá sozinho, não tá pressionando, ninguém tocou no jogador. Ele tá de frente pro gol, é só testar pra qualquer canto, sair pro abraço. Olha isso aqui, cara. Não, meu Deus do céu, isso aqui é um absurdo. Quando eu falo que o Vasco doou os gols e perdeu gols inacreditáveis, esse aí do Tietê, se faz os dois, o Vasco teria vencido a partida por 3-2, mas o sino entra em campo, né? E aí também, né, como eu disse, o Robert Rojas, o Johan Rojas também, o outro jogador, tá... cara, tira 10. Jogou nada essa criança também. Nada vezes nada que é igual a nada. E aí o Renato vem para a coletiva e ele é categórico em dizer que o Vasco perde em erros infantis e também perdendo gols ridículos. Acho que ele poderia contribuir com isso. Para treinarmos, a cada 3 dias nós temos uma partida. Até porque os erros que nós cometemos hoje foi os erros que eu corrijo sempre no vídeo. Fico lá. Tem jeito não, Renato. Jogador ruim, falta cognitivo. Há um bom tempo falando exatamente isso. Costumo falar que os pequenos detalhes no futebol fazem um estrago enorme. E fizeram de novo hoje. Nós fizemos o mais difícil, saímos na frente, nós estamos bem na partida. E aí, por erros nossos, erros, digamos assim, até infantis, porque eu já falei para eles de novo no vestiário, são erros que eu procuro corrigir sempre no vídeo, por falta de tempo de irmos a campo. Já melhoramos bastante nesse sentido, mas deixamos de fazer hoje de novo, em alguns lances, e pagamos por isso. Estamos pagando direto, Renato, desde antes de você chegar. E o Renato agora vai falar sobre reforços, porque, cara, o Renato já viu, mano, esse elenco aí. Outra coisa, ele chegou a falar, cara, muita gente reclamou que eu coloquei o Marino, eu não coloquei o Adson. Eu vou colocar um, vou colocar outro, né? Bota casaco, tira casaco. Muita gente aplaudiu quando o Puma entrou no lugar do PH. A partida do Puma ontem foi patética. Muita gente aí enalteceu a entrada do Johan Rojas, como eu disse, jogou absolutamente nada. Nada igual a nada, cara. Horrorosa a partida deles. E aí entra o Nuno, jogou nada. Aí entra o Marino, jogou nada. Cara, é difícil pra caramba, tá? E o Renato já chegou à conclusão que vai ter que ser assertivo na janela de meio do ano. Mas até lá tem que lutar pra manter esse time aí pontuando. Porque vai ser algo... Cara, eu falei isso na live. O Vasco venceu o Palmeiras de virada. Aí, vencemos de virada. O Vasco doido é pra entregar a paçoqueta pro Palmeiras. A estrela do Renato brilhou. Aí o Vasco foi, enfrentou o time do Cruzeiro, você lembra? O Vasco 3. O Vasco foi lá, quase que entregou a paçoqueta pro Cruzeiro, né? Ganhando o jogo, tomou-lhe um empate. Aí o Vasco foi pegar o Fluminense, lá no Fluminense. Mais uma vitória de virada, depois de não estar jogando absolutamente nada contra o Fluminense. Conseguiu uma vitória porque o Fluminense também é outro freguesaço. E começou a criar aquela impressão, né? Que, olha, o Vasco tá arrebentando e tal. Aí pegou o Grêmio também, que é uma outra baranga, que tá mal das pernas pra caramba. Vencemos o Grêmio até jogando bem contra o Grêmio, beleza. Aí saímos para pegar o Curitiba, que é outro time muito mais ou menos, meu irmão. Aí o Vasco vencendo de 1-0 no finalzinho, toma o bendito empate. A gente vem agora pegar o Botafogo. Quer dizer, eu devo ter pulado algum jogo aí também, tá tudo certo. Mas esse é o time do Vasco, cara. 5 jogos do Renato, esse mesmo. Não errei nas contas, não. Esse é o time do Vasco, cara. O time mentiroso, o time fraco. O time frouxo, meu irmão. Um time frouxo. Em nenhum momento o Vasco teve vontade de vencer o Clássico. O Renato vai falar que precisa ir atrás de jogadores. A prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que somar o maior número de pontos até junho, na parada da Copa. E aí eu tenho conversado bastante com o Pedrinho, tenho conversado bastante com o Felipe. Nós temos que ser pontuais na contratação. Temos que contratar. Temos que trazer mais qualidade para o nosso grupo.
para que a gente possa pensar ainda maior, entendeu? Mas esses jogadores, 3, 4 jogadores, no mínimo, que a gente trouxer, vai ter que ser de agrado de todo mundo. Do treinador, da torcida, do presidente, da diretoria, enfim, jogadores que cheguei, para que a gente possa ter ainda um grupo mais forte para começar, sim, a pensar em coisas maiores, entendeu? Mas, até lá, e isso eu peço para o torcedor, eu entendo, me coloco no lugar do torcedor, mas o torcedor tem que entender isso. Até junho vai ser uma guerra, porque nós temos aí mais 17 jogos, a cada 3 dias nós vamos ter que jogar, Sul-Americana, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, e a gente precisa somar o maior número de pontos, para aí sim, aí na metade do ano, a gente trazer alguns reforços para que a nossa qualidade técnica, principalmente, suba bastante, o torcedor possa se entusiasmar ainda mais, e jogadores com certeza chegarem para nos ajudarem. A prioridade. Ou para ajudar, não. Para poder mudar, principalmente o aspecto desses jogadores frouxos. E aí ele vai voltar aqui para falar, né? Sobre poupar o time sul-americano e tudo mais. Vai com o time alternativo. Deixa eu falar. No momento de ter um grupo grande, um grupo que você pode mudar jogadores e você não sente tanta falta, desde que tem um grupo grande, e você disputar uma Sul-Americana, ela te dá uma vaga para Hoje a noite vai ser longa aqui, irmão. Mas você tem que olhar os dois lados da moeda na Sul-Americana. Não que a gente vai deixar a Sul-Americana de lado. A gente está deixando justamente por causa da viagem, por causa do desgaste, por causa que nós temos jogadores entregues ao departamento médico. Vamos ver o que vai acontecer na Argentina. Depois nós temos 2 jogos em casa. Mas veja bem, a Sul-Americana, você disputa a Sul-Americana o ano todo. Você tem que jogar na altitude, tem que jogar com times fortíssimos, porque agora saíram da Libertadores, vão estar aqui. O desgaste das viagens longas, e é uma pedreira a Sul-Americana. Para você lá em dezembro ver se você é o campeão para ganhar uma vaga para a Libertadores. E até dezembro. Acontece o quê? Desgaste, jogar na altitude, perda de jogadores, e nesse meio tem o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não dá para deixar de lado. A prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. Tá certo. E até porque mesmo. entre o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, nós temos a Copa do Brasil. E nós estamos entre os 32. E eu acho que esse ano aqui são 2 vagas para a Libertadores da Copa do Brasil, é isso? É o campeão e o vice. Então, para você ver o caminho, né, bem mais curto. Menos, entre aspas, desgastante. Não que nós vamos deixar a Sul-Americana de lado, mas é para você ver. Você disputa um campeonato, tem que passar por todo mundo, desgaste enorme, para ver se lá em dezembro você é o campeão para ter essa vaga. O caminho mais curto, nós temos a Copa do Brasil, mas independente de Copa do Brasil e Sul-Americana, a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que somar o maior número de pontos até junho, na parada da Copa. E aí eu tenho conversado bastante com o Pedrinho, tenho conversado bastante com o Felipe. Nós temos que ser pontuais na contratação. Ou seja, né, irmão? Vai que esse time é até junho e vai pedindo a Deus para dar tudo certo. Ele já falou aí, cara. Vai até junho que esse time, quando tiver a parada da Copa, ser pontual nas contratações. Tem que fazer contratações pontuais, porque senão, meu irmão, a vaca vai deitar, porque esse time é horroroso. E para não poder finalizar, outra coisa, cara, né? Quem sou eu para querer ensinar a torcida, a quem faz a festa, quem faz os mosaicos? Mas, cara, os jogadores do Vasco não merecem mosaico, não, meu. Eles têm que ser pressionados no cangote desses caras. Sabe? Toda vez que faz festa em São Januário, toda vez que a torcida lota, toda vez que tem todo esse... Sabe? Cara, esses jogadores não sabem lidar com isso aqui, não, cara. Isso aqui é para jogador craque, jogador campeão, acostumado, identificado. Cara, os caras entraram, parecia que a festa era do Botafogo. Botafogo entrou com vontade, com sangue nos olhos, atacando os espaços, batendo, parando, correndo. Não perdeu uma dividida do Botafogo. O time do Vasco não, pô. O time do Vasco tá acabando de dividir um spa. Sabe, tava só jogando uma peladinha de final de semana. Então, quer dizer, opa, tem uma festinha, um churrasquinho, vamos ficar aqui curtindo, né? É só uma pela sem compromisso nenhum com a vitória. Time, cara, você não viu o time do Vasco transpirar, arrumar tumulto, cara, nada, nada. É um time que não tem, sabe, um representante, não tem ninguém de sangue, ninguém de pulso, ninguém para arrumar uma confusão, para fechar o tempo, para catimbar o jogo. Tá vencendo, igual o lance do primeiro gol, se tu pegar a origem da jogada, o Cuiabano
Ele é vencido pelo cara no meio campo, ele tá vendo que tá tomando um contra-ataque, o Cuiabano foi incapaz de fazer uma falta. E aí o Rojas foi tentar dar um carrinho na sequência, errou o carrinho, errou o jogador, errou a bola, errou tudo. E aí o time do Botafogo conseguiu, né, desenvolver o contra-ataque, a bola é cruzada, aí o jogador do Botafogo cai no chão e os paramédicos do Vasco vai atender o jogador, enquanto essa jogada tá rolando do lado esquerdo. A bola é cruzada no segundo pau e o Léo Jardim, para completar toda essa lambança, né, do Vasco, Trapalhões, toma um gol de cobertura debaixo da trave. Ah, irmão, haja paciência. Aí, para finalizar, aí, ó, a tabela. Claro, tem jogos hoje, tá? Mas por enquanto o Vasco está na 9ª colocação. Os mesmos 12 pontos de quem? Eu falei que pro Botafogo era um jogo de 6 pontos. E foi. Vou embora. Descansar. Videozinho, né, da revolta do Vascaíno. Fica para vocês aí poderem comentar, porque, na boa, cara, um time ruim com vontade iguala. Time ruim sem vontade é esse tipo de atuação que a gente vimos ontem, sabe? Não dá para só aqui trazer um culpado. Se a gente for elencar aqui o número de culpados, meu Deus do céu. Estão metendo no meu pé, gente. Feliz Páscoa para você, para sua família. Que Jesus vos abençoe. Hoje é uma data importante. Marca a ressurreição nesse domingo de Páscoa no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com esse time, quando a gente para falar de Vasco, a gente acaba ficando irritado. E aí, cara, cabe agora, né, ver o que o Vasco vai fazer. Porque o próximo desafio, Barracas Central. E depois é o Remo. Se eu não me engano, lá em Belém. Beleza? Vamos ver, né? Se jogar essa bolinha contra o Remo lá, vai tomar uma atropelo. Beijo. Tô metendo no meu pé. E logo mais eu vou trazer aqui todo o relatório, todos os vídeos da entrega das caixas de bombons da campanha que nós fizemos aqui no canal para poder atender várias crianças aqui da nossa congregação, aqui da nossa igreja. Beleza? Então, galera, fiquem com Deus. Tenham um bom domingo. Fui. Não tenho mais muito o que falar, não. Eu me perdi, já estou ficando aqui redundante, já sendo repetitivo. É o Vasco que faz isso com a gente. Fui. Quer dar um tchau também? Às 2 da manhã aqui, esperando para poder dormir. Compromisso com você. Beijo, galera. Deixa não precisa fazer nada também.